Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos um caso clínico dermatológico, assim, bem intrigante, né? Retirado de materiais da área. Oi, sim, um caso bem interessante para a gente analisar. Vamos analisar juntos os detalhes de uma paciente de 71 anos com uma erupção cutânea que vinha progredindo. Isso aí. Nossa tarefa aqui é tentar desvendar os sintomas, pesar as possibilidades diagnósticas e, bom, identificar a hipótese mais provável com base no que a gente tem de informação. Exato, um exercício de raciocínio clínico. Preparados? Então, vamos começar a desembrulhar essa história. O caso é de uma senhora de 71 anos com histórico de obesidade, tá? Ela buscou atendimento médico por causa de uma erupção na pele que piorava progressivamente. Uhum. O relato inicial é de urticárias pruriginosas, ou seja, aquelas placas avermelhadas que coçavam muito, distribuídas de forma meio aleatória pelo corpo, surgindo há vários meses já. Vários meses, é importante notar esse tempo. Sim, e essas lesões eram intermitentes, sabe? Apareciam e desapareciam, mas deixavam para trás umas manchas avermelhadas residuais. Certo. Aí a situação mudou 5 dias antes da consulta. Ela notou o aparecimento de uma bolha tensa, cheia de líquido, na coxa direita, e surgiu exatamente sobre uma dessas áreas avermelhadas que já existiam. Ah, interessante. A bolha sobre a lesão prévia. Isso. Logo depois, mais 2 lesões bolhosas parecidas surgiram no tronco. Ok. Alguns pontos negativos importantes que ela relatou: ausência de lesões na boca ou outras mucosas, sem febre, calafrios ou náuseas. Isso já ajuda a direcionar, né? Sem sinais sistêmicos agudos. Exato. Em termos de medicação, ela usa só atorvastatina e lisinopril, de forma crônica, sem nada novo recente. Certo, sem gatilhos medicamentosos óbvios. Ela não fuma, consome algumas cervejas na maioria dos dias, um dado a considerar, talvez, e o histórico familiar não trouxe nada relevante para o quadro atual. A revisão dos sistemas também foi negativa para sintomas respiratórios, oculares ou dores articulares. Parece mesmo um quadro bem focado na pele, não acha? Sem dúvida. Essa descrição inicial já nos dá, assim, pistas valiosas. O curso temporal é fundamental. Uma evolução lenta, né? Arrasta por meses. Meses. Com essa fase inicial de urticária e coceira e só depois o aparecimento das bolhas. O padrão de distribuição descrito como aleatório não segue um padrão específico, nem simétrico. Tem sinais claros de inflamação, que culminam na formação das bolhas, e, crucialmente, a ausência de sintomas sistêmicos ou de acometimento de mucosas, pelo menos no relato inicial. Isso tudo já começa a, digamos, estreitar nosso campo de possibilidades. Tá. E no exame físico? Os sinais vitais estavam estáveis, temperatura de 37,1 graus Celsius, frequência cardíaca 72, pressão 135 por 71. Normal, né? Sim, estável. O exame da cabeça e pescoço. Confirmou. Nada nas conjuntivas, sem linfonodos aumentados palpáveis, nem lesões na boca ou na orofaringe. Perfeito, isso reforça bastante a ideia de que as mucosas estão sendo poupadas mesmo. E o exame da pele, que é o foco aqui. Foram observadas máculas e placas eritematosas, ou seja, manchas e áreas elevadas avermelhadas, espalhadas pelo corpo. Tanto em áreas expostas ao sol, quanto em áreas cobertas, e que não eram dolorosas ao toque. E o achado mais marcante: múltiplas bolhas tensas. Ah, a tensão da bolha-chave? Sim, variando de 1 a 3 centímetros de diâmetro, localizadas no tronco e nas extremidades. O conteúdo delas era variável, algumas com líquido claro, ceroso, outras com conteúdo mais sanguinolento, hemorrágico. Certo, serosas e hemorrágicas. Um detalhe interessante: algumas bolhas surgiam sobre as placas avermelhadas, mas outras pareciam emergir direto da pele normal ao redor. Isso também é relevante. Podem surgir em pele sã ou inflamada. E aquele detalhe que a gente anotou: ao esfregar levemente a pele perto das lesões, não houve descolamento da epiderme. O famoso sinal de Nikolsky negativo. Exato. Essa informação parece importante. Vamos guardar ela. Com certeza. Olha, essa descrição do exame físico é extremamente rica e direcionadora.
Uma paciente idosa com lesões eritematosas e principalmente bolhas tensas, com essa evolução lenta, sem sinais de alarme sistêmicos e sem acometimento de mucosas. O material que a gente tem levanta algumas hipóteses diagnósticas principais, né? Quais seriam? Síndrome de Stevens-Johnson, SJAS, pemfigoide bolhoso, pênfigo vulgar e a síndrome da pele escaldada estafilocócica. Uau! É uma lista com nomes que impõem respeito. Como podemos começar a navegar por essas opções e ver qual se encaixa melhor no quadro da nossa paciente? Por onde a gente começa a diferenciar? Vamos lá. Vamos analisar cada uma à luz dos dados clínicos que temos. Começando pela síndrome de Stevens-Johnson, a SJS, e a forma mais grave, a NET. Certo. Embora possam começar com manchas avermelhadas, essas condições geralmente têm um gatilho identificável mais recente, tipo início de uma nova medicação. Que ela não teve. Exato. Sulfas, anticonvulsivantes são clássicos. Ou uma infecção, como por mycoplasma ou herpes simples. Nada disso parece se aplicar aqui. Além disso, a SJS-NET costuma ter um curso muito mais agudo, rápido, grave. Frequentemente com febre alta, mal-estar intenso e, um ponto crucial, acometimento significativo de mucosas, boca, olhos, genitais. Que ela também não tem. Exatamente. E aí a evolução de meses também não bate com esse JS, que é algo bem mais rápido. Ok, então SJS-NET parece bem menos provável pela história e pela ausência de envolvimento mucoso e sistêmico agudo. E a porfiria cutânea tarda, a PCT. A PCT é uma doença metabólica ligada ao metabolismo das porfirinas. Pode ser desencadeada por fatores como álcool, nossa paciente bebe socialmente, mas não sabemos a quantidade exata. Certo. Estrogênio ou infecção pelo vírus da hepatite C. Ela causa fragilidade na pele, vesículas e bolhas, mas classicamente essas lesões ocorrem predominantemente nas áreas fotoexpostas. Ah, só onde pega sol. Principalmente dorso das mãos, antebraços, rosto, couro cabeludo, porque a luz solar interage com as porfirinas acumuladas na pele. Entendi. A nossa paciente tem lesões tanto em áreas expostas quanto em áreas não expostas, como o tronco. Isso torna a PCT um diagnóstico menos provável, embora a gente não possa descartar 100% sem exames específicos. Entendi. A distribuição das lesões não é atípica da PCT. Vamos para o pênfigo vulgar. O que o diferencia? O pênfigo vulgar é outra doença bolhosa autoimune, mas com características bem distintas. Primeiro, o acometimento de mucosas, especialmente a oral, é muito comum. Muitas vezes é a primeira manifestação da doença. São erosões dolorosas na boca que podem até dificultar a alimentação. Nossa paciente não tem nada disso. Nada disso. Segundo, e aqui entra aquele detalhe morfológico importante, as bolhas no pênfigo vulgar costumam ser flácidas, não tensas. Flácidas. Isso. Elas se rompem facilmente, deixando erosões extensas. Isso acontece porque a separação da pele no pênfigo vulgar é mais superficial, dentro da própria epiderme. Ah, tá. A descrição de bolhas tensas na nossa paciente é um argumento forte contra o pênfigo vulgar. Essa diferença na tensão da bolha para ser uma pista visual fundamental, então. E a síndrome da pele escaldada estafilocócica, a SSS? Ela afeta predominantemente bebês e crianças pequenas, é rara em adultos, a menos que tenham alguma imunossupressão ou doença renal grave. O que não parece ser o caso aqui. Não. E clinicamente causa um eritema difuso, uma vermelhidão generalizada, seguida por um descolamento bem superficial da pele, a epidermólise. Parece mais uma queimadura solar descamando do que bolhas tensas, bem formadas, sabe? Sei. A pele fica super sensível e pode ter o sinal de Nikolsky positivo, que a gente já vai falar mais. A idade da nossa paciente, 71 anos, e o tipo de lesão, as bolhas tensas e localizadas, não se encaixam de forma alguma com o quadro clássico da SSS. Ok, então SJS, NET, PCT, pênfigo vulgar e SSS parecem ter pontos importantes de discordância com o caso apresentado. Isso nos deixa com o pemfigoide bolhoso.
Como ele se compara? É aqui que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira, assim, notável. O pemphigoide bolhoso é a doença bolhosa autoimune mais comum e afeta predominantemente indivíduos idosos. Como a nossa paciente? Exato, a faixa etária dela, 71 anos, é absolutamente típica e a incidência é parecida entre homens e mulheres. Certo. Um aspecto fascinante e clinicamente muito relevante do pemphigoide bolhoso é a frequência de um pródromo. Pródromo. É uma fase inicial que pode durar semanas, meses ou até mais tempo, antes do surgimento das bolhas propriamente ditas. E esse pródromo se manifesta classicamente como urticária intensa e muito pruriginosa, pápulas avermelhadas ou placas tipo eczema. Lembra do relato inicial da paciente sobre as urticárias que coçavam e apareciam e sumiam há vários meses? Lembro. Aquelas do início. Isso se encaixa perfeitamente com o pródromo do pemphigoide bolhoso. Faz todo sentido. Aquelas urticárias iniciais, que poderiam até ser confundidas com uma alergia comum ou algo passageiro, eram, na verdade, o prenúncio da doença bolhosa se instalando. Exatamente. Isso muda completamente a perspectiva sobre aquele sintoma inicial. Totalmente. Não era um evento isolado, era o início do processo autoimune se manifestando na pele. Outro ponto-chave: a ausência ou raridade de envolvimento significativo das mucosas é uma característica marcante do pemphigoide bolhoso, bem diferente do pênfigo vulgar. Certo. O exame físico da nossa paciente, sem lesões orais ou conjuntivais, corrobora fortemente essa característica. E a falta de sintomas sistêmicos, como febre, calafrios ou mal-estar geral, também é típica da apresentação usual do pemphigoide bolhoso. Contrasta com condições mais agudas, como a SJS, por exemplo. E voltando às bolhas tensas, a gente mencionou que isso era importante. Por que essa característica é tão distintiva do pemphigoide bolhoso em comparação com um pênfigo vulgar, por exemplo? É que a tensão da bolha é um reflexo direto do nível na pele onde ocorre a separação. No pemphigoide bolhoso, os autoanticorpos atacam proteínas lá na junção dermoepidérmica. Na cola entre as camadas. Isso, a cola entre a epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme, logo abaixo. A separação acontece nesse nível mais profundo. Isso significa que toda a espessura da epiderme forma o teto da bolha. E como a epiderme é uma camada relativamente robusta, a bolha que resulta é tensa, firme, resistente à ruptura. Entendi. Já no pênfigo vulgar, os autoanticorpos atacam proteínas que unem as células dentro da própria epiderme, os desmossomos. Se a separação é intraepidérmica, mais superficial. Mais para cima. Isso. O teto da bolha é formado só por algumas camadas de células epidérmicas, o que o torna fino, frágil, e aí leva à formação de bolhas flácidas que se rompem fácil. Entendi perfeitamente. Então, a localização da falha na arquitetura da pele determina diretamente a característica física da bolha que a gente observa. É uma correlação direta entre a patologia microscópica e a apresentação clínica macroscópica. Fantástico. Exato. E o teste de esfregar a pele, o sinal de Nikolsky que deu negativo na paciente. Como isso se relaciona? O sinal de Nikolsky testa justamente a coesão da epiderme. Quando a gente aplica uma pressão tangencial ou fricção na pele de aparência normal ou perto da lesão, a gente está desafiando a adesão entre as células da epiderme. Certo. No pênfigo vulgar, onde essa adesão está comprometida por causa do ataque aos desmossomos, a fricção causa o descolamento das camadas superficiais da epiderme. Aí resulta numa erosão ou na extensão de uma bolha que já existe. Isso é um sinal de Nikolsky positivo. Positivo no pênfigo vulgar. Isso. Já no pemphigoide bolhoso, como o problema está na junção dermo-epidérmica, mais profundo, e a epiderme em si mantém sua coesão interna, a fricção da pele não causa esse descolamento fácil. Por isso é negativo. Exatamente. Portanto, o sinal de Nikolsky é tipicamente negativo no pemphigoide bolhoso, como foi observado nesse caso. Impressionante como um teste clínico tão simples, né? Feito ali na hora, pode carregar tanta informação sobre o nível da clivagem na pele e ajudar tanto na diferenciação. É um exemplo clássico da importância da semiologia dermatológica, sem dúvida. Então, vamos amarrar tudo.
Temos uma paciente idosa, 71 anos, com histórico prodrômico de meses de urticária e prurido. Isso. Depois, desenvolve bolhas grandes, tensas, com conteúdo seroso ou hemorrágico, que surgem tanto sobre pele previamente avermelhada quanto sobre pele normal. Perfeito. As lesões estão distribuídas pelo tronco e extremidades, mas poupam as mucosas. Não há sinais de comprometimento sistêmico relevante. E o Nikolsky negativo. E o sinal de Nikolsky é negativo. Analisando o conjunto da obra, realmente parece que todas as setas apontam para o pemphigoide bulhoso. Exato. A combinação de todos esses elementos, a epidemiologia, que é a idade, o quadro clínico com o pródromo urticariforme, as bolhas tensas, a ausência de acometimento mucoso significativo e o achado semiológico do Nikolsky negativo constrói um caso muito consistente para o diagnóstico de pemphigoide bulhoso. É o cenário clássico descrito na literatura e que a gente vê na prática clínica. Reconhecer esse padrão é crucial. É fascinante ver como a medicina diagnóstica funciona na prática, né? Conectando cada peça de informação da história do paciente aos achados do exame físico para construir um diagnóstico diferencial e, finalmente, chegar à hipótese mais provável. Sim, exige conhecimento, claro. Exige um conhecimento sólido, claro, mas também uma capacidade de observação e raciocínio clínico apurados. E essa habilidade de conectar os pontos, de raciocinar sobre os casos, é algo que se aprimora com muito estudo e, principalmente, muita prática, né? Muita prática, é ver muitos casos. Falando nisso, para quem está nessa jornada de aprendizado na área da saúde, seja na faculdade ou se preparando para provas de residência, concursos, consolidar conhecimento e treinar o raciocínio clínico é essencial. Fundamental. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcube.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Olha, uma ferramenta assim ajuda demais a praticar esse tipo de análise que a gente fez aqui. Com certeza. É uma ferramenta fantástica para praticar exatamente esse tipo de análise, com milhares de questões para testar e aprofundar os conhecimentos. Muito bom. Olhando para trás nessa nossa análise, o que a gente pode extrair como lição principal? Fica claro como a atenção meticulosa aos detalhes é fundamental em dermatologia. O tipo exato da lesão, bolha tensa versus flácida. A distribuição. Sua distribuição, a idade do paciente, a presença ou ausência de sintomas associados como a coceira ou o acometimento de mucosas. E até mesmo manobras semiológicas simples, como o sinal de Nikolsky, são peças cruciais no quebra-cabeça do diagnóstico diferencial. Isso também sublinha a importância de não apenas memorizar doenças, mas de compreender os mecanismos básicos por trás delas, a fisiopatologia. Ah, sim. Entender por que a bolha é tensa no pemphigoide bulhoso por causa da clivagem subepidérmica e flácida no pênfigo vulgar, pela clivagem intraepidérmica. Isso transforma um detalhe descritivo numa ferramenta diagnóstica poderosa. Total. Esse entendimento do porquê é o que realmente solidifica o conhecimento e guia a conduta clínica. Exato. E para quem nos acompanhou até aqui, fica uma provocação para continuar pensando sobre o caso. Com base em tudo que a gente discutiu e no diagnóstico provável de pemphigoide bulhoso. Qual seria o próximo passo lógico se estivéssemos de fato gerenciando este caso na prática clínica? Que tipo de exame complementar poderia ser solicitado para, digamos, confirmar definitivamente o diagnóstico e talvez guiar o tratamento? Boa pergunta para reflexão. O que faríamos agora? Fica aí a reflexão interessante sobre como a investigação continuaria no mundo real. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que esta exploração detalhada do caso dermatológico tenha sido tão informativa e estimulante para todos quanto foi para nós ao prepará-la. Com certeza foi um ótimo caso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.